tenhamos aqui um conhecimento mais profundo do contexto dessa passagem, nós leremos do verso 12 até o verso 18, mesmo porque nós encontramos em cada um desses versos um tipo de princípio espiritual que realmente pode nos ensinar sobre como nós devemos viver na presença do Senhor, reconhecendo naturalmente que é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, ou como dizem algumas versões, tanto o querer quanto o efetuar. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso 18 e assim cada irmão pode ler um verso dessa passagem que nos diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Desculpa. É do verso 12 ao verso 18 do capítulo 2. Porque Deus tem feito em vós tanto querer como realizar, segundo a sua própria vontade. Tudo sem murmurações nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Revelando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício de seres cidadãos da fé, alegro-me com todos vós e contra todos. Assim nós também, pela mesma razão, alegremos e glorificai. Isso, mesmo assentados, oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é inspirada, iluminada, eficiente, suficiente, a Tua palavra que tem toda a autoridade, tem todo o poder, porque a Tua palavra é a verdade, e ao estarmos diante dessa palavra, nós te pedimos que todos os ensinamentos que aprouver o Senhor nos ensinar, que eles sejam ensinados com clareza, e que saímos daqui instruídos na Tua palavra e aptos para colocá-la em prática. Obrigado por esse trabalho, pela vida das irmãs que estão realizando, pelos irmãos que estão presentes, e faça-nos sempre perceber e valorizar como é importante estarmos na Tua presença e diante da Tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas no santo nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta em Filipenses, porque nós vamos fazer aqui algumas leituras ou algumas referências, e é muito importante que nós então tenhamos o texto aí aberto. A primeira coisa que eu quero considerar com os irmãos é como que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito interessante, ele demonstra um profundo carinho e afeto por esses irmãos da igreja de Filipe. Nós observamos que não é uma relação fria de um pastor e seus liderados, percebemos que não é uma relação superficial de alguém que estava apenas cumprindo um protocolo, mas quando Paulo escreve essa carta, ele demonstra o seu profundo afeto, o seu profundo carinho, o seu profundo amor por esses irmãos, por essa igreja, e me parece que essa é uma aplicação importante sobre os nossos vínculos atuais. Parece-me que muitas vezes nós não temos o mesmo afeto, não temos o mesmo carinho, a mesma prontidão, a mesma sensibilidade que o apóstolo Paulo demonstra por essa igreja e por esses irmãos. No versículo 3 ele começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 3: Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Em outras palavras, quando eu oro, quando eu me coloco na presença de Deus, eu me lembro de vocês, eu faço isso com frequência, eu agradeço a Deus pela vida, pelo testemunho, pela possibilidade de ter conhecido os irmãos, de tal maneira que todas as lembranças que eu tenho de vocês é um motivo que enche o meu coração de alegria. Por isso que ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo ou me lembro de vocês. No versículo 6 ele demonstra o seu carinho, dizendo que ele tinha certeza
de que o mesmo Deus que havia começado uma obra na vida daqueles irmãos, certamente seria o mesmo Deus que terminaria essa obra. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra também há de completá-la até o dia final. E no versículo 8 do capítulo 1, ele diz ainda: porque Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Olha que interessante. Então o apóstolo Paulo estava preso, ele tinha que se preocupar com a sua defesa diante do tribunal romano. Certamente havia muitas preocupações que passavam pela sua cabeça, mas mesmo assim ele ainda sentia saudades da igreja de Filipos, pela oportunidade que ele teve de cuidar daqueles irmãos e pastorear aqueles irmãos. E ele diz isso de uma maneira muito clara no versículo 8, quando ele fala que Deus é a sua testemunha. Uma coisa é a gente falar que alguém é a nossa testemunha, mas quando nós colocamos Deus como nosso testemunha, a única alternativa que nós temos é falar a verdade. E o apóstolo Paulo não falaria isso se não fosse a mais profunda verdade. No capítulo 2, ele continua o seu afeto, demonstrando o seu amor por aqueles irmãos, mas agora de uma maneira um pouco mais diferente. Ele começa a falar sobre a importância daqueles irmãos viverem a unidade do propósito. Em outras palavras, vocês são diferentes, vocês têm vidas diferentes, naturalmente têm características diferentes, mas vocês devem perseverar na unidade de propósito. Como? Pensando nas mesmas coisas, verso 2. Não façam nada por partidarismo, verso 3. Não tenham em vista o que é propriamente de vocês, no versículo 4. Tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, verso 5. E lembre-se que Cristo, Ele a si mesmo se esvaziou, verso 7, e Ele mesmo a si mesmo se humilhou, no versículo 8. E depois que Ele coloca todas essas questões, Ele chega no versículo 12, e aí eu quero que você preste bastante atenção, porque diz assim no final do versículo 12, que eles deveriam desenvolver a salvação. De que maneira? Com temor e tremor. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam ter uma atitude de profunda reverência diante de Deus, um profundo respeito, pelo entendimento e pela consciência de que a vida deles não era uma vida vivida para os homens, mas era uma vida vivida para Deus, e de que um dia eles estariam diante do tribunal. E aqui eu faço um parêntese, que eu vi uma frase muito interessante do José Mabessa dizendo que há uma pequena possibilidade de que os nossos filhos um dia se tornarão, por exemplo, jogadores famosos de futebol ou de qualquer outro esporte. Existe a possibilidade? Existe, mas é bem pequena. Existe uma possibilidade que os nossos filhos, por exemplo, eles alcancem um lugar de destaque no mundo. Pode ser no mundo empresarial, no mundo profissional, pode ser na política, em tantas outras áreas. É difícil de acontecer? É, mas pode acontecer. Mas existe uma coisa que certamente vai acontecer. Um dia eles estarão no tribunal de Deus. Não somente eles, como nós também. Então isso nos leva à seguinte pergunta: o que nós estamos investindo mais, não somente na nossa vida, mas nos nossos filhos? Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é com esse pensamento. Um dia estaremos diante do Senhor, e o que nos resta é ter uma atitude de reverência e profundo respeito. E quando nós chegamos então no versículo 13, que me parece que de uma certa maneira é não o ponto alto, mas é onde o apóstolo Paulo vai fundamentar a sua argumentação. Então ele afirma que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então a pergunta é: se nós cremos no Evangelho, como nós declaramos que cremos, então é natural que nós vivamos o Evangelho. E se nós cremos no Evangelho e vivemos o Evangelho, é natural que o Evangelho afete toda a nossa visão
visão de vida e de mundo. Mas nesse texto eu quero falar especialmente sobre a salvação, porque o tema central do capítulo 2, que vai do verso 12 até o 18, é sobre a obra da salvação e os seus efeitos. E a primeira coisa que eu quero que nós entendamos sobre a salvação é que nós não podemos perder de vista que a salvação é um presente gratuito de Deus. Não há nada que a Nilce possa ter feito para ter merecido a salvação. Não há absolutamente nada que a Sofia possa ter feito para de alguma maneira merecer a salvação. Ela é um presente de Deus. E quando a Bíblia diz que ela é um presente, ela está dizendo exatamente isso. Foi totalmente gratuito. Não nos custou absolutamente nada. A gente vê as pessoas falando do preço que se paga para seguir a Cristo, mas a gente tem que entender que o preço já foi pago. É uma obra totalmente gratuita. E depois que Deus então conquista a salvação por meio da obra de Cristo, Ele gratuitamente, bondosamente nos dá. Não podemos perder de vista que a salvação é um presente eterno. Esse mundo aqui que nós vemos, nada é eterno. Tudo tem um ciclo. E convenhamos, é tudo um ciclo muito reduzido de tempo. Às vezes a gente olha lá no Facebook, por exemplo, e você começa a olhar para a foto de alguns amigos de infância, e a gente começa a perceber como que eles envelheceram. Ou então quando nós olhamos para um ator, uma atriz, que era uma referência de beleza na década de 80 e de 90, hoje são senhores e são senhoras e não tem mais aquele vigor, aquela beleza. Mas a salvação não é assim. É um presente eterno. E por mais difícil que seja nós pensarmos em termos de eternidade, Paulo quer que os irmãos entendessem isso, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e que a salvação, ela nos dá o status de que não seremos condenados, porque quando Cristo morreu em nosso lugar, Ele pagou a dívida que pesava sobre nós. A terceira observação: não podemos perder de vista que a salvação é um presente que precisa ser desenvolvido. Pensando nisso, Jesus declara no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isso me lembra muito a parábola dos talentos, daquele que recebeu 10, daquele que recebeu 5, do que recebeu 3 e do que recebeu 1. Se não for desenvolvida, ela não serve para nada. Então Paulo traz esse pensamento para que aqueles irmãos então tivessem essa consciência. E é isso que ele afirma no versículo 13, quando ele diz: porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Então veja, o que Paulo está dizendo de uma maneira muito interessante é que a salvação, ela pode ser comparada com um pedaço de terra. Quando nós recebemos um pedaço de terra, ela tem um valor em si mesma, mas ela não vai ter um valor agregado se ela não for feita o que com ela? Se não for utilizada, se ela não for trabalhada, se ela não for cultivada. O que Paulo está dizendo é que da mesma maneira que um pedaço de terra precisa ser desenvolvido, a salvação também precisa ser desenvolvida. A terra é de graça, mas os frutos vêm pelo plantio. A mesma coisa em relação à nossa salvação. Ela não nos custou nada, mas isso não significa que nós não temos a responsabilidade de desenvolvê-la. A salvação, ela é desenvolvida e ela resulta naturalmente num ser humano melhor. Todo cristão que tenha consciência de que a salvação é um dom de Deus, ele naturalmente vai se tornando, com o passar do tempo, um ser humano melhor, mais reverente, mais consciente da sua vida de adoração. Todo cristão que desenvolve a salvação, ele vai se tornando mais respeitoso, mais amável, mais santo, mais reverente, porque na verdade ele está desenvolvendo as virtudes espirituais que há nele. Mas esse é o ponto no versículo 13. Agora a pergunta é: como que a salvação ela interfere na nossa vida? Como que ela afeta a nossa vivência de uma maneira prática? E aí eu peço que alguém leia o versículo 14. Quem achou, leia o verso 14. Fazer
Certo? Primeiro ponto. Fazer tudo sem o quê? Murmuração. E nem contenda. O que Paulo está dizendo é o seguinte: um cristão que foi salvo por Deus, ou por Cristo, pela obra de Cristo, alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, isso não combina com uma vida de murmuração e nem contenda. E por que Paulo fala isso? Porque embora ele tivesse um profundo amor pela igreja de Filipos, ele sabia que nessa igreja havia problemas. No capítulo 1, no versículo 15, por exemplo, diz que algumas pessoas anunciavam Cristo, movidos por inveja e porfia. Porfia significa contenda, discussão, disputa e polêmica. Já viu aquela pessoa que quando ele vai falar de Cristo, ele sempre faz um tom de discussão, acusação e ofensa? Havia pessoas nessa igreja que eram assim. No capítulo 1, versículo 17, diz que alguns anunciavam movidos por discórdia insinceramente. Em outras palavras, havia muitas pessoas dentro da igreja que falavam das coisas de Deus, mas que fazia com o coração totalmente tomado pela discórdia e não havia profunda sinceridade. Capítulo 2, versículo 3 fala que havia pessoas que causavam divisões e disputas dentro da igreja. E aqui no livro de Filipenses fala de duas irmãs. Qual era o nome delas? Alguém lembra o nome delas? Que ele fala que elas deveriam pensar concordemente no Senhor. Isso, Evódia e Sintique. Olha, é como se ele pegasse as duas irmãs lá da igreja. Ele não estava presente, mas é como se ele colocasse elas sentadas e dissesse com toda a ternura, mas com toda a autoridade de um pastor: irmãs, deixem as diferenças de lado e pensem totalmente e concordemente nos assuntos do Senhor. Por que ele faz dessa maneira? Porque Paulo entendia que eliminar a murmuração e a contenda deveria ser uma prática natural daquelas pessoas que foram salvas e alcançadas por Deus, ou pessoas que Deus estava operando o seu querer e o seu realizar. Então veja, como que nós resolvemos os problemas e discórdias, não apenas dentro da igreja, mas da nossa família também? Isso, não criando mais discórdias, não alimentando as que já existem, interrompendo o ciclo, porque se uma pessoa que faz uma ofensa, é da sua responsabilidade devolver a ofensa ou não. Não devolvendo, você está contribuindo para impedir que aquela coisa se torne pior. Mas o ponto é, se a gente entrar no que a Bíblia nos ensina, ela vai dizer uma coisa muito importante: considere os outros o que em relação a si mesmo? Superiores. Então, quando nós conseguimos conversar com os nossos irmãos, não com tom de superioridade, mas tratando-os como se eles fossem superiores a nós estamos eliminando as contendas, estamos ajudando a eliminar as murmurações e também eliminando os conflitos que há, não apenas dentro da igreja, mas nos ambientes que nós vivemos. Esse é o verso 14. Alguém leia, por favor, o versículo 15. Qual é a recomendação que Paulo faz em decorrência daqueles que foram ou que estão sendo trabalhados por Deus? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luz do mundo. Isso, é muito interessante, até o pastor Givaldo falou sobre isso, sobre a importância da luz. Nenhuma luz que se preze, ela tem a intenção de manter um lugar escuro. E quando um lugar é muito escuro, qualquer raio de luz, ele faz a diferença naquele ambiente. E não é por um acaso que Paulo se refere àqueles irmãos com a obrigação, primeiramente, de serem irrepreensíveis, de serem inculpáveis no meio de uma geração pervertida e resplandecendo como luzeiros no mundo. Esse é o nosso chamado. A gente vive num mundo tão cruel, num mundo onde a perversidade está tão presente, a maldade, a gente vê a maldade em qualquer esfera de atuação. Qualquer pessoa ou cristão que se preze
que vive o Evangelho na sua simplicidade, é como se ele fosse um luzeiro naquele ambiente. Se as pessoas falam palavrão ao seu redor, você precisa ser como elas. Se elas têm o hábito de falar piadas que são, por exemplo, ofensivas e são indevidas, nós não precisamos compactuar com essas coisas. Então, todo sistema que governa o mundo sem Cristo, ele não deve nos dominar, mas nós devemos nos contrapor a ele, porque o nosso chamado é para sermos uma luz ou para resplandecermos como luzeiros nesse mundo. E se nós continuarmos a leitura, no versículo 16, Paulo vai dizer na parte final, no começo, preservando a palavra da vida, mostrando para aqueles irmãos que a palavra de Deus, ela não poderia ser de maneira nenhuma ter uma atuação em vão na sua própria vida. Antes, a palavra ela deve nos instruir e nos conduzir a uma mudança de padrão e comportamento. João 17 diz, Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E finalmente, para nós concluirmos, o verso 17 e 18, que diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A Alexandra estava fazendo aqui a devocional da abertura sobre a importância do sofrimento como um instrumento pedagógico. Naturalmente, nós não gostamos de sofrer. Até essa semana, eu não sei se os irmãos viram, mas acredito que devam ter visto, que infelizmente acabou acontecendo lá em Guaxupé, do neto do evangelista Paulo Palma, acabou falecendo. Então veja, quando nós nos colocamos no lugar de uma mãe assim, nós ficamos devastados só de nos colocar no lugar, só de imaginar o sofrimento dessa mãe, de ter que enterrar o seu filho antes mesmo dele ter completado o 2º ano de idade. Mas o que é importante nós pensarmos dentro do que foi colocado no início, é que o sofrimento, por mais terrível e por mais difícil que ele pareça, ele tem uma lição pedagógica muito grande, de nos fazer entender de que nós não somos imunes, não somos autônomos e não somos senhores do nosso destino. Deus é, e na soberania de Deus, Ele governa não somente o universo, como a nossa vida, da maneira que Ele desejar. No versículo 17, diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, a que evento ele está se referindo? Quando ele fala de libação e sacrifício, a sua morte. Ele estava pertinho de morrer, ou pelo menos relativamente perto de morrer. Sim, é como se ele estivesse no corredor da morte. Mas se os irmãos observarem no final do versículo 17, qual que é a atitude dele? Alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos ou congratulai-vos comigo. Alguém disse certa vez que certamente o apóstolo Paulo era o preso mais feliz da prisão romana, porque, embora ele estivesse próximo da morte, ele tinha um real entendimento de quem Deus era e de que Deus estava no controle. E eu encerro dizendo que a nossa vida não é diferente da vida do apóstolo Paulo. Nós não entendemos muitas coisas que acontecem, mas o que nós precisamos entender, que acima da nossa visão, acima do nosso conhecimento totalmente limitado, é Deus quem efetua em cada um de nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus está operando a salvação em nós, e é nosso dever cumprir a nossa responsabilidade, fazendo aquilo que o Senhor confia a cada um de nós, que conforme o relato eliminando as murmurações, eliminando as contendas, resplandecendo como luzeiros nesse mundo, pregando e perseverando na palavra e nos alegrando no Senhor.
mesmo quando os dias forem maus. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele nos enriqueça no poder da Sua palavra e que o Evangelho, muito mais do que o nosso intelecto, Ele alcance o nosso coração, fortalecendo as nossas convicções mais íntimas de que Ele é Deus e nós não somos. Eu passo a palavra para a nossa irmã Alexandra.